Olá! Auxiliar as pessoas numa situação de guerra, levar ajuda humanitária às populações que sofrem conflitos e violação dos direitos humanos. Esse é o papel do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Hoje nós vamos conhecer a missão da Cruz Vermelha, como ocorre a formação dos agentes e quais são os principais projetos desenvolvidos. Para falar desse assunto, recebemos em nossos estúdios a gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha de São Paulo, Aline Rosa. E você pode assistir esse programa na internet. Acesse o link rs21.com.br e você poderá ver esse e outros programas. Aline, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Ação Nacional. Obrigada a vocês. Bom, e para a gente iniciar esse bate-papo aqui com a Aline, nós saímos às ruas para perguntar às pessoas se elas conhecem a Cruz Vermelha. Veja a opinião delas. A Ação Nacional de hoje veio às ruas saber se as pessoas conhecem o trabalho da Cruz Vermelha. Você aí de casa, já ouviu falar? Pois é, a Cruz Vermelha Brasileira existe há 100 anos e conta com 15 mil voluntários. E aí, te ajudei? Bem, nas ruas a gente vai ouvir o que as pessoas sabem. Você já ouviu falar na Cruz Vermelha? Não conheço. Nunca ouviu falar? Não. Já ouvi falar da Cruz Vermelha. Conheço, mais ou menos. Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata, estou fazendo um Povo Fala sobre o trabalho da Cruz Vermelha. Vocês podem falar comigo rapidinho? Primeiramente, vocês conhecem o trabalho realizado pela Cruz Vermelha? Conhece o trabalho realizado? Estou atrapalhando. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço a fundo. E você? Não conheço também. Você? Ninguém conhece aqui o trabalho da Cruz Vermelha? Bom, a Cruz Vermelha, ela trabalha com pessoas, é um trabalho voluntário onde as pessoas vão visitar os países emergentes. E como é realizado o trabalho por eles? Socorre em países em catástrofes, em situações complicadas de terremoto, guerras, ela intervém nessa área aí. A Cruz Vermelha é uma ONG, né? Deve ser realizado com a ajuda do povo, né? E socorrer quem precisa de ajuda, né? O que você acha do pouco que eu te expliquei? Não, eu acho muito bacana, acho que realmente precisa de mais pessoas assim no mundo, porque acho que esse sentimento de compaixão com o próximo é muito importante. O que você acha? Eu também acho que essas pessoas precisam bastante, né? E é bem legal esse trabalho solidário que eles fazem. Você já pensou em ser uma voluntária? Não especificamente da Cruz Vermelha, mas em voluntário, eu já fiz trabalho voluntário e já pensei muito em trabalho voluntário. Já pensou em ser um voluntário? Não. Nunca pensou? Não. Você conhece o trabalho da Cruz Vermelha? Não. Nunca ouviu falar? Não. Eu estou com a Glória, que é colombiana e ela já trabalhou na Cruz Vermelha. Glória, me conta um pouco do trabalho realizado lá no seu país. Mi trabalho não foi por salário, mi trabalho foi como socorrista. Só estamos nos momentos de desastre colaborando para as pessoas que precisavam. Eu sou paramédico, me carreira paramédica e isso ajudava muito. O que a senhora já ouviu falar sobre o trabalho realizado por eles? A parte que eu sei que ajuda os países em que tem catástrofe, essas coisas, também eles ajudam muita gente, né? A senhora já procurou participar da Cruz Vermelha no Brasil ou não? Não, porque eu não conosco, mas sim, eu gostaria. O nosso país vai receber a senhora de braços abertos, tá bom? Tá aí, o pessoal saiu às ruas, então a nossa reportagem, a gente pôde reparar numa coisa muito interessante, Aline. A população, de uma maneira geral, principalmente os jovens, que a gente pôde reparar aqui, né, nessa pequena conversa nas ruas, elas não conhecem a Cruz Vermelha, né, e nem a sua atividade propriamente dita. O que se deve a essa falta de conhecimento muitas vezes? Eu não me surpreendi, eu já imaginava que as pessoas não teriam conhecimento do que a gente faz de uma forma abrangente e até as pessoas que conhecem o que a gente faz, elas nos relacionam muito às atividades na guerra, aos conflitos armados, algumas às calamidades
E, na verdade, a Cruz Vermelha é muito maior que isso, né? A gente desenvolve projetos que são muito maiores que isso. A gente abrange um número muito grande de pessoas. Então, a Cruz Vermelha aqui no Brasil, durante muitos anos, ela não acompanhou o crescimento da Cruz Vermelha mundial, devido à administração da nossa sede central, devido aos atrasos do próprio país algumas vezes. Então, eu acho que de um ano para cá as coisas estão mudando, a gente está se modernizando, a gente está começando a acompanhar os países onde a Cruz Vermelha é realmente forte. Estamos participando de conferências internacionais que levam o Brasil para fora, que mostram o que o Brasil está fazendo. E eu tenho esperança que daqui a alguns anos todo mundo vai acreditar no trabalho da Cruz Vermelha muito mais, vai conhecer muito mais, ser voluntário da Cruz Vermelha e até colaborar mais com a instituição. Sem dúvida. E como ela chegou aqui no Brasil, a Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha ela nasceu em 1863 na Itália, né, durante a Batalha de Solferino. É legal a gente fazer esse perfil histórico também Isso, eu acho muito bacana, né, de como chegou até aqui. Okay. E o nosso fundador é um suíço chamado Henri Dunant. O Henri Dunant, ele atuou durante a Batalha de Solferino. Na verdade, ele estava passando para resolver negócios pessoais na Itália e ele se deparou com aquela batalha e resolveu ajudar. Então, a primeira iniciativa dele foi socorrer, fazer primeiros socorros em vítimas de ambos os lados da guerra. Isso em 1863. 1863. A partir dali, vendo o sofrimento daquelas pessoas, ele viu a necessidade de ter, junto com amigos, uma instituição que começasse a tratar de direitos humanos, do direito internacional humanitário, que a Cruz Vermelha é uma das pioneiras no tema, né, com foco no direito internacional humanitário. Então, a partir dali, ele começou a criar alguns protocolos para atuação em guerra que resguarda principalmente os prisioneiros de guerra e as pessoas que estão envolvidas nos países, estão envolvidas indiretamente com a guerra. Então, depois daí, a Cruz Vermelha começou a crescer, não só nos países europeus, mas passou a ir para a América. E quem trouxe para o Brasil, para o Rio de Janeiro mais especificamente, em 1908, foi Joaquim Botelho. A Cruz Vermelha Nacional, ela teve como primeiro presidente o sanitarista Oswaldo Cruz. Em São Paulo, nós surgimos em 1912, com a médica Maria Renaud. A Maria Renaud, além de criar a primeira escola de enfermagem de São Paulo, que foi uma escola da Cruz Vermelha, ela também criou o primeiro hospital infantil da América Latina, que foi um hospital da Cruz Vermelha. Era um hospital muito moderno para a época, nós tínhamos mais de 200 leitos e fazíamos um atendimento público para crianças, com foco em crianças. Então, assim, a Cruz Vermelha surgiu no Brasil e em São Paulo também. Então, pelo que a gente está vendo aqui, em São Paulo depois, então cada estado teve a sua particularidade. Exatamente. É importante dizer que o nosso órgão central, a nossa sede nacional fica no Rio de Janeiro e nós temos 20 filiais estaduais, sendo uma delas a filial estadual de São Paulo. E como é que é a atuação de vocês no Brasil? Vocês podem entrar em todas as regiões? Como é que é isso? Sim, a gente pode. Inclusive, ontem nós mandamos apoio, nós mandamos ajuda, né, com doações para Santa Catarina, devido ao tornado que teve no estado, em uma cidade do estado. E a gente tem uma comunicação muito boa. Nós avisamos a sede nacional que estamos fazendo isso, nós avisamos a filial estadual e trabalhamos em conjunto. Cada filial estadual, ela tem as suas particularidades, né, devido à região em que está. Regiões diferentes, né? Nem todos os projetos dá para ser empregado em todas as regiões. Tem uma forma mais árida de um local, outra muito úmida. Exatamente. A gente atua tanto na seca do Nordeste quanto nas enchentes, né? Nas mudanças climáticas muito grandes que tem no Sul. E aqui em São Paulo, então a gente está fazendo uma rede e todo mundo ajudando outras filiais que são mais fortes, que consequentemente são as filiais do Sul e Sudeste, ajudam as filiais mais precárias, que são Norte, Nordeste, devido até a sua própria região. Aqui a gente pode, você mesmo comentou que você pode atuar em diversas regiões no país. Isso prevalece para outros países nessa atuação da Cruz Vermelha? Ela tem essa liberdade que ela tem no Brasil? Sim, desde que se comuniquem, né, de que avise que está indo atuar em outro território que não é o seu.
A Cruz Vermelha, ela é dividida em comitê internacional, que foi o que você citou no início do programa, né? O comitê ele fica mais ligado em casos de conflitos armados, na defesa do direito internacional humanitário, foi onde surgiu a Cruz Vermelha, e também a gente tem como outro pilar a Federação Internacional da Cruz Vermelha. Ambos têm sede em Genebra, né, na Suíça, e a federação está mais focada em desastres naturais e em problemas socioeconômicos, em desenvolver projetos para a solução desses problemas. Então, aqui no Brasil, existe uma sede do comitê que fica em Brasília, é algo um pouco mais diplomático, né? Cuida dessa parte de prisioneiros e contato de famílias. Por exemplo, se tem algum familiar aqui de um preso em uma prisão no exterior, o comitê faz esse contato entre eles, dentro do território da Cruz Vermelha, e o nosso braço para a Federação Internacional é o Rio de Janeiro. Então, o órgão central hoje ele serve muito mais como contato para a gente com o exterior. Então, existe essa comunicação dentro da Cruz Vermelha. Que pessoas do Brasil atuam fora, em outros países? Nós somos convidados, por exemplo, para atuar em outros países? É um pouco mais difícil, né? Numa calamidade como o Nepal, por exemplo, a prioridade é que países do entorno façam o apoio, né? O Haiti, por exemplo, os países do entorno fazem o apoio. No Haiti, a gente foi pelo Comitê Internacional, nós levamos voluntários para atuar. Então, existe sim esse intercâmbio, mas não é comum. No dia a dia, isso a gente não faz, a gente não manda voluntários para atuar em outros países. Isso é muito mais frequente em casos de calamidade, em situações que necessitam de grandes recursos. Agora, tirar algumas dúvidas e particularidades. Por que a Cruz Vermelha? Vamos explicar isso. Por que usa o símbolo da Cruz Vermelha? Isso, é um símbolo, inclusive, reconhecido no Brasil. Somente a Cruz Vermelha pode usar, muitas vezes associado à área da saúde, né, erroneamente. Mas somente a Cruz Vermelha pode utilizar esse símbolo. Lá no início foi criado devido em uma homenagem ao nosso fundador, o Henri Dunant, porque ele é suíço e esse símbolo representa a inversão das cores da bandeira da Suíça, e também por ser um símbolo fácil, né, de ser reproduzido e de ser mostrado numa situação de calamidade, numa situação de guerra. Então, em alguns países, em situação de conflito, esse símbolo representa a neutralidade, representa que a pessoa que porta um logo como esse, ela pode entrar, ela está neutra para ajudar ambos os lados da situação. Então, é muito comum, né, a gente atuar na Síria, em países onde tem esses conflitos, até mesmo políticos, e esse símbolo é muito respeitado por isso. Então, aqui no Brasil, a gente também está iniciando um projeto de conscientização desse logo, né, que hoje é utilizado em farmácias, ambulâncias, de forma muitas vezes errada. Ok. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, em seguida vamos falar sobre os princípios fundamentais da Cruz Vermelha. Nós voltamos já.